se inscreveu 4 vezes. Pronto, agora já estamos gravando. Boa noite a todos, bem-vindo então a essa nossa nova turma de curso de Educação Financeira e Desenvolvimento Pessoal da Bitcoin Mantiqui. Primeiro eu quero agradecer o ânimo de vocês, a vontade, depois desse dia glorioso para a nossa seleção, a gente poder estar aqui e vocês quererem aprender mais, né, sobre como ter uma educação financeira, né, mais direcionada, aprender sobre o Bitcoin, aprender sobre si mesmo. E esse primeiro módulo, bom, meu nome é Pedro, né, primeiramente, para quem ainda não me conhece, eu conheço alguns, né, o Thomas ainda não está aí, mas eu moro aqui em Santo Antônio, e sou um dos fundadores, organizadores do Bitcoin Mantiqui, que além de ser um projeto de educação, também é uma economia circular de Bitcoin aqui na nossa cidade. A gente consegue viver comprando, recebendo através do pagamento em Bitcoin. Vou passar também a palavra aqui para o Jeff se apresentar e para o Marcelo, e aí depois eu vou brevemente pedir para vocês falarem o nome de onde vocês são e o que motivou, rapidão assim, o que motivou a vir fazer o curso. Vai lá, Jeff. Prazer aí a toda a turma, cada um de vocês. Eu sou um entusiasta de Bitcoin, que aprendi, né, muito tarde na vida educação financeira, mas chegou o momento em que eu tive que você precisa aprender isso, e isso está ajudando que eu cuide da minha vida, que eu faça boas escolhas. E também, né, mergulhei, né, estudei muito sobre Bitcoin. Hoje eu sou autor deste livro aqui que vocês estão vendo e desse outro aqui, ó. E aí eu venho há muito tempo, né, dedicando a minha vida a isso, e hoje eu sou um colaborador do Bitcoin Mantiqui, e a gente vai se ver aqui ao longo dessa jornada. E é um prazer estar conhecendo cada um de vocês. Maravilha, Jeff. Marcelão, brevemente aí. Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcelo, sou um dos colaboradores aqui da escola Bitcoin Mantiqui e também do projeto. Quero desejar a todos aí uma boa aula. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Não vou me alongar muito, a gente vai conversando conforme o passar dessas aulas. Sejam todos bem-vindos. Eu vou passar, então, rapidão, galera, só para a gente aproveitar o tempo. Não sei se vocês perceberam, mas a gente começou pontualmente 19 horas, e a ideia também é que a gente vá até as 20 horas, até as 8 horas. Se passar um pouquinho é pouca coisa, mas respeitar também o tempo de vocês, de talvez vocês tenham outro compromisso. Então, eu vou pedir, eu tenho uma lista dos nomes aqui, eu vou falar o nome, aí eu vou pedir para a pessoa, né, para o jovem ou para adolescente, falar o nome da onde qual a cidade que você está, e o que motivou, por que você está querendo fazer o curso, o que te trouxe aqui? Brevemente, o primeiro aqui é a Alana. Boa noite, Alana. Boa noite, meu nome é Alana, como você já falou, sou de São Paulo, Zona Sul. O que me motivou é ter mais administração, saber administrar bem, como investir em questão Bitcoin. Muito bom, obrigado, Alana. Camila? A Camila está sem áudio, galera. A Camila está com dois meninos lá, esqueci o nome, eu vou olhar aqui de novo. Mas a Camila de Taubaté, e depois você pode colocar no chat, Camila, dos meninos, o que eles motivaram eles, e depois a gente vai ler. Daniel. Meu nome é Daniel, eu sou de Guaiçara, e o que me motivou é conseguir administrar meu futuro para ter boas escolhas e conseguir ter um futuro muito bom. Muito bom, Daniel, maravilha, cara, bem-vindo. Elias. Muito obrigado. Opa, meu nome é Elias, eu quero aprender mais sobre o mercado do Bitcoin, né? Muito interessante, eu sou de São Bernardo do Campo. Maravilha, Elias, muito bom. Emily. Oi. Boa noite, Emily. Fala de onde você vem e o que te motivou a fazer o curso. Boa noite, eu sou a Emily, eu sou da BC Paulista, sou Bernardo do Campo, e acho que é mais curiosidade, né? A gente precisa aprender bastante, né, na vida para conseguir, né, um futuro melhor. Muito bom, Emily, ótimo. Depois está escrito Físio Bingen, eu não sei o nome. Quem é o Físio? O Lorenzo, eu tenho 12 anos, eu moro em Petrópolis, Rio de Janeiro, e
Eu quero Pode falar. aprender sobre Bitcoin para saber também, né, as escolhas, as melhores escolhas para o meu futuro. E eu quero saber também administrar o meu dinheiro. Muito bom, Adorei. Lorenza. Muito bom, excelente. Francisco, Eu moro em Serra Grande, Bahia, e eu quis fazer o curso para saber investir. muito bom, Francisco, bem-vindo. José Neto, Meu nome é José. Bom, você já falou, eu moro em Lins SP, tenho 13 anos. O que me motivou foi aprender mais sobre o mercado das criptomoedas e conseguir administrar meu dinheiro e aprender isso para me ajudar bastante no futuro. E esse é um mercado muito bom que vai evoluir bastante. muito bom, Zé Neto, bem-vindo. Bacana. Júlia, Boa noite, sou a Júlia, sou de Guarulhos, zona São Paulo aqui. E eu gostaria de aprender mais porque eu acho muito interessante. Eu acredito que o Bitcoin vai crescer futuramente. E eu acredito que seja bom eu saber, né? E aprender a investir um pouco melhor meu dinheiro. É isso aí. muito bom, Julinha é minha Júlia. convidada, Pedrão. Ah, show de bola. Aí, Lucas, grande investimento. Boa noite, eu sou o Lucas, tenho 26 anos, eu moro em Vitória, Espírito Santo, e meu objetivo principal aqui é mais educação financeira, como administrar melhor meu dinheiro e de quebra aprender também um pouco mais sobre o Bitcoin, que meu conhecimento é bem raso. maravilha, Lucas, muito Perfeito. bem-vindo. Manuela, Boa noite, meu nome é Manuela, sou de Santo Antônio do Pinhal. Procuro aprender mais sobre meu desenvolvimento financeiro e como investir meu dinheiro para ter lucros futuramente. muito bom, Manuela, bem-vinda. Pedro Henrique, Pedro Henrique, eu sou de Lins SP e eu tô aqui porque eu tenho a intenção de aprender mais sobre onde eu posso colocar meu dinheiro e também sobre Bitcoin. maravilha, maravilha, valeu, Pedro Henrique. Teodoro, último. Eu tô aqui para. Meu nome é Teodoro, tenho 13 anos. Eu tô aqui para aprender sobre educação financeira e desenvolvimento pessoal. Muito bom, muito bom. Galera, sensacional poder escutar vocês e ver que tem uma coisa em comum, né? Todos queremos, de alguma forma, aprender mais sobre como que a gente pode desenvolver melhor o entendimento no cuidado do nosso mundo financeiro. E a maioria também já olha o Bitcoin como uma ferramenta que pode ter realmente um acesso ou um direcionamento para uma vida mais próspera, de alguma forma, entender os conceitos que estão por trás. Eu acho que faz muito sentido para nós, da Bitcoin Mantiqueira, poder ter, né, alunos, pessoas, jovens como vocês, querendo aprender desde esse lugar, desde esse ponto aí de vontade. Um pouquinho rapidamente aqui, né? Todos receberam a apostila. No futuro, a nossa ideia, inclusive, é poder, né, tendo verba, a gente mandar as apostilas também para o pessoal tela física. Se chegaram a imprimir, legal, deixa a apostila juntinho aí perto. Se não, isso, quem imprimiu, bacana, deixa perto aí que a aula ela vai de acordo... Não está funcionando. A minha impressora não estava funcionando. Não, tranquilo. Então, só tenha quem não imprimiu, tenha um papel e uma caneta, porque tem alguns exercícios que vai ser legal escrever. Essa metodologia que a gente compartilha, ela tem muito a ver com a gente poder fazer o exercício aqui na prática e escrever, por mais que hoje a gente usa tanto computador, escrever faz com que o nosso cérebro associe e aprenda mais, de uma forma mais fixada, tá? Uma indicação por enquanto, enquanto eu estou falando, deixar os microfones desligados. Tem um botãozinho ali, deixa o microfone desligado. E quando quiser falar ou comentar durante o momento da aula, pode levantar a mão, ou pode colocar alguma coisa no chat, ou pode só pedir licença, abre o microfone para a gente poder ter um direcionamento legal, tá? Então... Isso daqui é um pouquinho para vocês verem quais são os módulos, né? A gente colocou lá na descrição do grupo. Então, esse primeiro módulo é um módulo de desenvolvimento pessoal, porque não adianta termos uma ferramenta tão poderosa como o Bitcoin se
nós não evoluímos o pensamento, o sentimento, como que a gente vai enxergar e como nós vamos usar essa ferramenta. Depois a gente vai ter uma aula de história do dinheiro para poder entender por que o Bitcoin é tão importante. Aí vem o Bitcoin, a parte do Bitcoin forte. A mentalidade vencedora é uma aula de educação financeira específica. Depois, além da tela, as partes mais ocultas do Bitcoin, então vai dar para aprender bastante. O aula 6, que é o Despertar do Criador, ele é uma aula sobre empreendedorismo, sobre como que todos nós podemos utilizar as nossas capacidades para ter independência, para poder criar coisas. E depois a gente tem mais uma aula do Bitcoin e termina no final com um plano de ação para todo mundo também colocar a mão na massa e termos um caminho, né, para seguir, tá? Estão me escutando bem? Tá legal meu áudio aí? Só dá um joinha para saber se está tudo certo. Beleza, bom demais. E fiquem à vontade para participar, tá, galera? Eu falei do microfone, mas levantar a mãozinha, a gente vai parar, vai dar atenção. Esse curso, ele é bem do jeito que nós começamos, né? Ele é descontraído, queremos escutar vocês, queremos tirar as dúvidas, e é isso. Então, um pouco do que eu disse, né? Não adianta ter essa ferramenta, o Bitcoin, eles são ferramentas, mas se o nosso software, ou seja, se o nosso pensamento, a nossa forma de agir, ela não está conectada com um direcionamento positivo, criativo, com foco, com disciplina, com organização, às vezes fica muito mais difícil de poder ter um sucesso, né, de ter essa vitória que todos vocês comentaram, né? E despertar não é somente um momento, é um dia a dia, né? O processo do curso, ele é feito em 8 aulas, uma vez por semana, até para dar tempo, tem algumas tarefas que a gente manda para fazer, e vai depender de cada um, né? O que cada um, como cada um vai se dedicar, vai estar presente na aula, vai estudar, o resultado vem através do que nós plantamos, né? Então, acho que isso vocês já devem ter bem claro, tá? Vamos lá. Um GPS. Geralmente, então, nós queremos, todos nós aqui, pelo que vocês falaram, inclusive nós da Mantiquir, também queremos chegar num lugar novo, né? Queremos sempre alguma conquista, algum objetivo, né? E na idade de vocês, isso é maravilhoso, porque sonhar é ilimitado, né? Nós temos que acreditar que nós podemos sonhar com o que a gente quiser. Não, eu quero fazer tal coisa. Não pode, você não tem recurso, ou só faz... Não, peraí. Eu quero sonhar, eu vou batalhar para isso. Então, quando eu vou sonhar, eu sonho com, por exemplo, aqui, de chegar num lugar, né? De ir, eu até coloquei na apostila, chegar num show lá no Allianz Parque. Só que, como um GPS, o que o GPS faz? Primeiro, ele mostra para nós aonde nós estamos. Sim ou não? Vamos ver se sai um joinha aí para ver se eu estou falando só com tela. Boa. Então, primeiramente, nós precisamos saber aonde estamos para depois ele falar, opa, agora eu reconheço que você está em Santo Antônio do Pinhal, que você quer chegar lá no jogo do Brasil e Noruega, então você vai ter que percorrer tal caminho, né? Espero que não seja Noruega, mas tudo bem. Então, o que constrói esse lugar aonde eu estou? Primeiramente, os pensamentos que eu mais alimento, né? Quem já ouviu falar que nós, com os nossos pensamentos, a gente tem a condição de criar a nossa realidade, aquilo que acontece na nossa vida? Alguém já ouviu falar? Os nossos pensamentos, maravilha, vocês estão bem antenados, hein, galera? Show! Então, além dos pensamentos, os sentimentos também fazem a gente conquistar ou a gente se sentir um derrotado e não poder ter um sucesso na vida. Então, nós precisamos sempre olhar o que a gente está pensando mais, o que a gente está sentindo, e isso é um pouco do que é a proposta dessa aula, para trazer um pouquinho desses objetivos, vamos falar assim, né? Para falar disso, eu quero contar para vocês uma historinha breve, na verdade, que eu aprendi essa história num livro,
que inclusive depois a gente vai indicar também lá no grupo de WhatsApp alguns documentários que sejam legais assim para ir alimentando não só essa parte, né, que é o desenvolvimento pessoal, a primeira parte, mas o estudo do Bitcoin, livros de educação financeira, tá? Essa história, ela é breve. Então estava no caso ali, um pai e um filho caminhando, né, pela montanha. E esse aqui nas montanhas da Mantiqueira, vamos falar. E o filho tropeçou, e quando o filho tropeçou nessa caminhada, o menino, ele gritou, ai! E aí fez um eco do outro lado, né? Fez, ai! Aí ele andou mais um pouquinho e falou, quem é você? E aí o eco fez de novo, né? Quem é você? E ele chegou e falou, para, se apresenta, mostra quem você é. E o eco repetiu a mesma coisa. Ele falou, mas pai, quem que é? Ele falou, não, filho, as pessoas dizem que isso é o eco, mas na verdade é a própria vida, porque tudo o que nós falamos para a vida, ela vai responder da mesma forma que a gente fala. Ou seja, é aquele ponto. A vida é um eco do que nós falamos e fazemos. Então, se eu falo para a vida assim, olha, eu sou capaz, a vida ela vai me dar essa autoestima, essa força de vontade. Se eu falo assim, eu sou um covarde, eu sou um fracasso, eu sou muito ruim. E às vezes a gente não é tão bom em tantas coisas, né? Só que se a gente se colocamos essa mensagem o tempo todo, a vida vai e ela vai mostrar para a gente isso, né? Como ela vai refletir o que nós mesmos somos, né? Então, a vida não pune nem premia, ela apenas ecoa. Mude as suas palavras para mudar a resposta. Faz sentido isso aí, galera? O que vocês acham disso? Uma perguntinha, quem poderia falar assim, dessa história, o que dá para aprender do que eu falei aqui? Alguém poderia falar? Pode escrever ou pode falar? Pode falar, Pedro. Para mim, as nossas palavras alimentam de forma boa ou ruim o que a gente pensa sobre a vida. E como, por exemplo, eu falo, que nem você falou, eu sou um covarde. Isso vai fazer com que minha vida, de uma certa forma, caia e piore. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá. Depois, pode falar, alguém quer falar? Não, tá. Vocês vão ver, quem está com a apostila depois, tem umas partes que a gente não vai fazer agora, porque essa 1 hora não dá, senão a gente vai ser muito corrido. Depois eu vou pedir para vocês fazerem em casa para escrever, tá? Nesse momento ainda não, vamos seguir aqui só com essa introdução, tá? Um segundo movimento que é muito importante, que é a regra dos 5. Quem já ouviu falar que nós somos a média das 5 pessoas com que mais convivemos? Quem já ouviu falar isso? De verdade, não vale ficar levantando a mãozinha só para achar bonito. Maravilha, tem bastante gente. Então, quem não ouviu, eu vou explicar agora o que é. Imagina só que... Pensa, daqui a pouco a gente vai escrever isso, mas pensa nas pessoas que você mais convive, que daqui a pouco vai ter um exercício para isso. Se nós convivemos com pessoas que só estão reclamando, que só estão se sentindo que a vida é injusta, ou sentindo que elas não têm oportunidade porque elas não nasceram numa família que pudesse dar oportunidade, pessoas que ficam falando fofoca no sentido assim, falar mal dos outros, sabe? Só porque não tem nada para fazer e fica falando. Então, esse é um lado, é um tipo de galera, vamos dizer assim. Se você é uma pessoa que vamos dizer que não faz isso com uma frequência, é mais fácil você contagiar essas pessoas do positivo ou ser contagiado por essas 4, 5 pessoas com o negativo? Pedro Henrique, o que você me fala? É mais fácil você ser contagiado por essas pessoas. Maravilha. José Neto, o que você acha se eu tenho agora 5 pessoas que eu mais convivo, que elas são pessoas que querem que você cresça,
falam a verdade, efeito manada, exatamente. Faz sentido que se essas pessoas elas são positivas, eu vou possivelmente ficar mais positivo, mais legal? Aham, a energia dessas pessoas vão só melhorando nossa vida, aumentando nossa capacidade, e ficar com pessoas que não trazem nada só vai piorar nossa vida e fazer com que a gente não cresça e só diminua. Muito bom, A muito Lana bom. levantou a mão também, Pedrão. Opa, fala, Lana. A Pra Lana, mim é aquilo, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, se você anda com pessoas que têm conhecimento, que têm sabedoria, você vai se tornar uma daquelas pessoas. Já se você anda com pessoas que não têm nenhum tipo de inteligência em relação a nada, você vai ser uma delas. Muito bom, exatamente. Eu acho importante compartilhar com vocês também assim, porque para a gente também não achar que nós somos tão especiais assim, que a gente não convive com pessoas que não têm, vamos falar, essa visão mais positiva, porque às vezes tem pessoas que precisam também do nosso apoio, né? Precisam também de um exemplo nosso. O que nós queremos passar aqui é as 5 pessoas que a gente mais convive, né? Essas pessoas, de alguma forma, elas estão influenciando as nossas decisões. Então, é interessante, igual está escrito aqui, os nós da sua rede, os nós no universo do Bitcoin, da blockchain, eles são os softwares ou os computadores que estão ditando ou vendo as regras do jogo e vendo se está tudo ok. Ou seja, são as conexões que permitem que o jogo seja auditável, que seja transparente. Então, quais são os principais nós da sua rede? Eles te impulsionam ou eles te levam para baixo? É aí que a gente tem que começar a se questionar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi uma mãozinha, não. Beleza. Então, vamos fazer isso daqui agora. Agora eu quero que vocês façam um exercício, sim, tá? Junto aqui. Então, as regras de segurança, o que são? As pessoas que estão falando sempre de coisas do passado, de eventos que prejudicaram, que estão aquela fofoca, né? Vamos dizer assim, aquela coisa que aconteceu. Essa galera está com uma vibração ou com uma forma, né, de se relacionar um pouco mais densa, um pouco mais travada. Pessoas legais, pessoas que têm ideias para o futuro, falam de coisas positivas, inovadoras, diferentes. Por exemplo, pensem agora, antes da gente seguir ali, pensem em as 5 pessoas que vocês mais convivem e escreve aí no papel. Se você está com a apostila, quem não está, vai colocar assim, 5 pessoas que eu mais convivo. E escreve o nome dessas 5 pessoas, sem julgar por enquanto se ela é positiva, se ela é negativa. Sejam realistas, porque assim, vocês estão fazendo isso para vocês, né? A gente nem vai conhecer provavelmente o nome dessas pessoas, então é uma coisa pessoal. Beleza. Agora, pode ser familiar também, pode ser familiar também. O ideal é que... Colocar a pessoa normal. Oi, José, pode falar. O ideal é colocar pessoas que não têm um vínculo familiar. O ideal é que você veja que, assim, na família, essas pessoas... família é minha mãe? A gente fala assim, minha mãe ela é muito pessimista, mas não, mas sua mãe ela vai estar com você não vai escolher, a mãe é a mãe. Mas, Mãe aqui? o ideal é colocar, se tem um primo que você convive, beleza, se tem, mas amigo é mais interessante para vocês. Então eu vou tirar as pessoas da família. Isso, melhor colocar amigos. Quais são os amigos que vocês mais falam? Às vezes convive mais no colégio, às vezes no trabalho, quem trabalha. E aí, pensa, esse amigo, essa pessoa, essa amiga, quando você ganha alguma coisa, quando você tem uma vitória, ela celebra com você ou ela fica meio com uma invejinha? Só pensa. Peraí. Deixa eu escrever. Por enquanto é só põe os nomes, então. Só coloca os nomes. Se não tiver 5, põe 3, tá bom, não tem importância. Aí vem a pergunta para vocês começarem a distinguir, porque aí você vai pôr setinha para cima ou setinha para baixo, tá?
De lado é neutro. Essas pessoas, elas, quando estão com você, elas ficam falando mais de coisas do passado, de eventos, de pessoas, ou seja, elas ficam fofocando, ou elas falam coisas que te fazem pensar diferente, te fazem ter novas ideias. Coloca a primeira setinha aí para baixo, para o lado da pessoa. Vou colocar em cada pessoa? Isso, em cada pessoa. Só você pensar, essa pessoa, ela te inspira ou ela fica consumindo o seu tempo com fofoca? Com coisas bobas, bestas? A segunda pergunta. Quando você conquista algo na vida, essa pessoa, ela comemora de verdade? Ou ela fica com uma invejinha, ela faz uma cara meio estranha, você não se sente tão à vontade, você não se sente apoiado? E aí pode colocar se é para cima, se é para baixo ou se é para o lado. E a última pergunta é, essa pessoa, ela te desafia a ser uma pessoa melhor? As conversas, a convivência, ela te faz ser uma pessoa melhor ou não? Sempre a mesma coisa, você nunca aprende nada com a pessoa, nem um exemplo diferente, é sempre uma mesmice de relação. Aí você vai olhar, então, no geral, nessas 3, 4, 5 pessoas que você colocou, tem mais setinha para baixo ou tem mais setinha para cima? Ou tá neutro? Quem quer falar? Vamos pegar um aqui, ó. Quem gostaria de falar? Pode falar. Qual que é a É segunda mais, pergunta? mais para cima. Mais para cima, muito bom, muito bom. José Neto, a Qual que é a segunda segunda? pergunta... É a assim, eu pergunta coloquei, eu escrevi aqui no papel o que faz cada pessoa. Mas depois é para fazer o quê? Você não precisava escrever o que faz cada pessoa, é só você colocar setinha. Essa pessoa é legal, essa pessoa me inspira. E É qual só é a setinha, segunda pergunta? a setinha para cima, para baixo. Se essa O pessoa meu também deu celebra as mais setinha pra vitórias... cima. A segunda pergunta faz o quê? É o quê? Só um segundo, José Neto. Fala, Lana. O meu, eu falei que o meu também deu mais setinha pra cima do que pra baixo. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. É Daniel, legal. Bertolini e Pedro levantaram a mão. Pode colocar setinha na metade, que não inspira nem inspira. Isso, setinha para um lado é neutro. O meu teve um empate entre setinha pra cima e neutra. Setinha para cima e neutra. O que eu quero, José Neto, depois você vai fazer, você vai olhar a apostila e você vai terminar com as outras duas perguntas, tá? Que na verdade é simples. Essas pessoas, elas comemoram com você quando você conquista algo e se essas pessoas te fazem ser uma pessoa melhor, tá? Quem, por acaso, teve setinha para o lado, a ideia é, percebam, então, as pessoas que estão ao seu redor, se está legal, se está muito legal, ou se está na hora também de pensar se essa convivência vale a pena ficar tanto tempo. A Manuela fez uma carinha triste. O que foi, Manuela? Fala pra gente. Ó, eu fiz a convivência lá, daí depois a setinha pra cima e depois do comemoração lá, se comemora não. Tá, legal. Licença. Pode falar. Feche o seu microfone, José, por favor. Numa folha. Pode falar, quem queria falar. Licença, no meu deram mais pessoas com seta pra cima, deu só uma com seta pra baixo. Na verdade, seta meio termo. Neutro. Boa, Bacana. boa. Boa, muito bom, muito bom. Então quer dizer que a convivência tá legal. Pode falar, José Neto. A gente vai falar aqui que é bom ou mal? Não, você não precisa falar das pessoas.
A Manuela está dizendo aqui, já vou ler o seu, Manuela. O que eu quero saber de você, José Neto, no geral, você está com pessoas legais que você acha que vale a pena continuar, ou tem alguma pessoa ali que você acha que tem que ficar esperto e dar mais atenção para ver se vale a pena conviver? Mais legais e uma pessoa para ver se dá atenção. E isso é legal, agora você já tem um panorama que talvez você não tinha pensado antes. Então, esse é o ponto, não é para tomar nenhuma decisão, não precisa falar o nome das pessoas. Marcelo, o que a Manuela escreveu no chat, que eu não consigo ver? Ele escreveu, pela minha percepção, meus amigos de escola não são tão bons exemplos, seguindo nesse sentido. Então, provavelmente deu neutro e setinha para baixo no gráfico dela. É isso aí, Manu. Às vezes a gente está convivendo com pessoas na escola porque não tem tanta escolha também, né? Mas vale a pena saber aonde que a gente vai estar colocando a nossa energia, o nosso tempo, mesmo na escola. É só para ficar atento, não é uma coisa, então vou chegar amanhã e já não vou falar com aquelas meninas. Não, é mais para saber que as pessoas que a gente convive, elas influenciam. Beleza? Ok, pessoal, vamos tocar aqui. O que a gente tem que entender também, para poder desenvolver essa mentalidade e essa forma, né, que vocês todos tocaram num ponto parecido, né? Como eu posso ter um melhor gerenciamento do meu dinheiro, gerenciamento do meu tempo, aprendizado. Aí nós vamos precisar ter atenção em duas coisas. Por exemplo, hoje está começando o curso, quem está aqui na aula, pelo menos, parece que está animado. Está animado ou não está? Põe a setinha, o dedinho aí para eu ver. E geralmente é assim, é uma motivação, né? Essa motivação que a motivação inicial de começar algo novo, de começar algo que eu tenho curiosidade e estou afim, então ela sobe uma energia na gente, um entusiasmo, e ela é muito positiva. Ela é positiva porque ela está trazendo todos nós para esse momento. Só que lembra, o curso tem 8 aulas, e são 8 semanas. A motivação inicial, ela é importante para trazer todos nós até aqui. Agora, o que a gente vai realmente conquistar para esse objetivo de todos, que é esse gerenciamento financeiro, prosperidade, uma vida com bastante abundância e também com conhecimento, é no dia a dia, né? É quando essa motivação passar e como é que eu vou me organizar, as tarefas que eu vou passar aqui ou que os professores vão passar, será que vocês vão fazer? Será que vocês vão realmente ir lá e ver o filme? Então, vai depender do quê? De uma organização que é numa rotina, né? Quem aqui acha que tem uma rotina que pode melhorar nas coisas que faz no dia a dia? Só levanta um dedinho. Quem acha que está excelente não fala nada. Quem acha que alguma coisa na rotina melhorando vai ter boa. Isso é muito legal. Nós temos a consciência que dá para melhorar alguma coisa na nossa rotina, certo? E aí começamos a pensar aqui, primeiramente, o que cada um de nós fazemos quando a gente começa o dia? Muitos de nós, às vezes, é direto para o celular. Todo mundo tem celular aqui, só para saber se tem celular, porque acho que 100% tem celular. Hoje em dia é necessário, é uma ferramenta para se comunicar com os pais, para estudar, etc. Beleza. Então, dos que têm um celular, que são todos, de verdade, quem aqui que acorda e a primeira coisa que vê é apertar o celular? Não conta despertador, mas é para fuçar alguma coisa no celular. Quem não quiser falar, não fala, mas tem muita gente que acaba fazendo isso, certo? Beleza. Assim, tem dias que não e tem dias que sim, né? Tem dias que não, tem dias que sim. Quantos dias, aí você vai pensar, quantos dias mais não do que quantos dias mais sim? Pensa só. Dias mais sim. Dias mais sim, né, esperta? Seu José. Beleza.
dentro da rotina, né, das coisas que a gente começar o dia é uma coisa muito importante para a nossa mente. Não sei se vocês já chegaram a refletir sobre isso. Quando a gente consegue começar o dia, eu gosto de fazer, sabe o quê? Quando eu acordo, é que eu acordo muito cedo, mas eu gosto de tomar um copo d'água antes de mexer em qualquer coisa. Eu pego um copo d'água, penso algo positivo e bebo aquela água, respiro, aí eu vou fazer um café, aí eu vou fazer minhas coisas. Mas organizar a própria cama é algo que você pode fazer. Enfim, depois a gente vai chegar aí, mas o dia começando de uma forma mais, não sei se é limpa a palavra, ou talvez com menos informação, porque o celular ele tem tanta informação, é garantido que vocês vão ter mais sucesso, tá, galera? Não é uma dica, não é um e se, é uma afirmação. Beleza. Quem durante o dia, na rotina do dia a dia, dedica que seja 10, 15, 20, 30 minutos, aqui está 30 na apostila, para fazer algo que não seja estudar da escola, que é importante, que aí tem que ter a rotina do que vocês estudam, mas é para ler um livro que vocês gostam, ou para fazer uma atividade física que faz sentido. Bastante gente, bastante gente. Então, criar algo que seja constante. Vocês acham que a pessoa que chega longe, ela chega longe, longe no sentido que tem sucesso, que consegue acumular bastante Bitcoin, que consegue ajudar pessoas, ela chega longe porque ela ficou motivada uma noite só, começou a estudar a noite inteira, no outro dia ela dormiu, nem acordou, nem meio-dia, ou aquela que aos poucos, igual fala aqui, 1% é melhor do que cria uma pessoa mais irreconhecível e humana do que a motivação. O que vocês acham? Fala, Pedro Henrique. Na minha opinião, o que mantém um sucesso, vamos dizer assim, é a constância, ou seja, você fazer tal coisa todo dia, começar investindo de pouco em pouco, nem que seja centavos. Disciplina, mais importante. Muito bom, muito bom. O que você falou, Alana? Eu falei, é você se dedicar àquilo que você tem interesse, não largar a mão, não abrir mão simplesmente porque cansei, não quero mais. Tem que se dedicar. Muito bom, muito bom. Excelente o pensamento de vocês. Esse daqui vai de tarefa para casa para vocês trazerem e a gente pegar um ou dois exemplos. O que é? Lembra que eu compartilhei com vocês que nós precisamos saber o pontuar aonde nós estamos para saber onde quer chegar? Então, agora vocês vão colocar ali mais ou menos dentro do que vocês fazem no dia a dia, como que está a rotina de vocês. Por exemplo, então, eu acordo, aí eu tenho minha atividade, alguma coisa que eu faço, ou não, acordo o celular, opa, então, acordo depois da escola, à tarde, organiza isso para trazer para todos nós, e principalmente é para você poder olhar primeiro aonde que o GPS da sua vida vai estar. Tá? Pode falar, José. É para escrever aqui na folha? Esse daí tá na apostila, aquela que eu mandei. Depois você pede para imprimir, pede para sua mãe imprimir. E aí você vai fazer. Eu vou olhar no lugar que imprimir. Mas aí tem a semana inteira para fazer, pode ficar tranquilo. Alguém escreveu alguma coisa no chat, Marcelo? Aonde que escreve no chat? Não parece. O chat é aqui embaixo, ó. É aqui embaixo. Vamos ver quem escreveu aqui. A Júlia. Ouvi dizer que se você pratica algo por 21 dias seguidos, seu cérebro se acostuma com isso e consegue manter isso na sua rotina com mais facilidade. Muito bem, muito bem, muito bem. Realmente, tem um estudo da neurociência que 21 dias é um tempo, entre aspas, porque cada um de nós, né, eu acredito nisso, somos seres humanos diferentes, mas tem um padrão e existe a facilidade da criação de uma nova crença ou de uma nova rotina, de uma nova habilidade. Então, faz bastante sentido, sim. Beleza, beleza. Tá bom, deixa eu ver aqui. O que é feito naquele exercício é, primeiramente, olhar aquele
rotina, né, a semana, a sua agenda, vamos dizer assim, e ali o exercício vai ser assim, ó, fazer as perguntas dessa página e responder embaixo. Quantas horas por dia que eu estou vendo lá na minha rotina que o celular está roubando meu tempo? Qual aplicativo que me consome mais tempo? E o outro lado, né? Em que momento do dia que eu tenho mais energia? A gente está reconhecendo o campo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Alguém que já reconheceu que alguma coisa tem que mudar, o que você faria hoje para diminuir isso, para parar? Em que sentido, em que área? Fala, Pedro. Por exemplo, se eu ficar muito tempo numa rede social, eu tentaria ir diminuindo gradativamente, em 10 minutos, ou até em 20 em 20, de uma forma que eu me acostumo sem forçar tanto, de uma forma que fique, vamos dizer, enjoativa. Isso, muito bom. Então, assim, qual rede social que você costuma usar mais? Geralmente eu uso o Instagram. Tá, agora você vai perceber, você vai olhar para a sua tabelinha lá e você vai escrever embaixo depois, quando você for fazer, quantos minutos ou horas por dia você fica no Instagram. Vamos supor que são 1 hora, um exemplo, tá? Pode ser que seja mais. Então faça isso, ó. No dia de amanhã, eu vou ficar 10 minutos a menos. Dessa forma como você falou. Fez sentido, galera? Deu para entender que mudar a rotina é melhor mudar aos poucos do que falar de uma vez, opa, não, então eu não vou mais fazer tal coisa de uma vez. E o desafio, e falando em desafio, eu quero trazer um comentário, na verdade, é algo novo do curso, e nem os meninos eu não tinha falado para eles. Vai ter desafios durante o curso, tá, galera? Então, assim, e vai ter premiação também no final do curso. Eu não vou falar ainda premiação, para vocês não ficarem muito animados. Mas durante o curso, nós os juízes, entre aspas, né, na verdade vão ser vocês próprios, porque se você veio na aula, você está ganhando ponto, certo? Quem traz o material feito, opa, fiz o material, fiz o ponto também. E eu garanto para vocês, eu vou falar na aula que vem os prêmios, vocês vão gostar e vão querer fazer bem feito. Por que a gente está fazendo isso? O meu pensamento é estimular vocês, porque eu gosto também de desafio. Quem gosta de desafio aqui, dá um joinha aí para eu saber. Desafiar a si mesmo, desafiar o outro para você poder, com o outro, ser tão bom quanto. Né? Então, a ideia é essa, é que a gente se desafie para aproveitar ao máximo o curso. Tá? Então, lembrando, depois eu vou colocar isso lá no grupo, fazer a rotina, né, a agenda, e depois responder essas perguntas que vai estar lá, tá? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Dedinho para baixo, gostei também. Quer dizer, Não. tá ótimo. Aí a gente começa a entrar numa área, e aí vamos ver como é que tá o time aqui, vamos lá. Tá. Dentro da nossa mente, do nosso cérebro, só tem 2 polos, tá, galera? Não tem meio termo. Ou é positivo ou é negativo. Ou nós alimentamos esse lobo, né? Que a gente chama de lobo ali, que é reclamação, preguiça, mentira, inferioridade, achar que a gente não pode, que nós não somos capazes, que a gente não tem habilidade, que nós somos ruins. Esse é um lado. O outro lado é alegria, generosidade, disciplina, coragem. Somente tem essas 2 opções para o nosso cérebro. Ele não entende mais ou menos. Ah, você mentiu? Não existe. Ou é ou não é. É assim que vai ser construído. Então, o que a gente tem que pensar? Qual lado da nossa mente, da nossa personalidade, da nossa vida, nós queremos alimentar mais, né? E como que alimenta? Se alimenta com tudo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, aquilo que sentimos e que falamos. São 4 filtros. Então, o que nós estamos vendo, né? Quais são as coisas que a gente vê na rede social? Quais são as pessoas o que nós estamos escutando? Quais são os ambientes que nós frequentamos?
né? Quais são as músicas que a gente escuta, qual a mensagem, o que pronunciamos, né? O que sai da nossa boca? Sai coisa positiva ou nós reclamamos, tem que ir para a escola de novo, ou tem que trabalhar, que saco. E depois, como que nós nos sentimos, tá? Então, se você tem mais constância com o negativo, como é que vai ser sua vida? Vai ser com vitórias ou com fracassos? Quem pode falar essa resposta tão simples? Vai ser com fracassos. E como é que a gente pode, então, mudar, né, essas atitudes? Pode falar, Pedro. Construindo hábitos bons e positivos, como tem no exemplo que você deu do lobo bom e do lobo ruim. Tendo mais, conhecendo mais áreas e tentando se dedicar a cada dia de uma forma melhor. Muito bom, muito bom. É também interessante, nós precisamos ser honestos com nós mesmos, né? Porque, de alguma forma, ninguém aqui é perfeito, né? Eu, pelo menos, não sou. Então, vão ter coisas ou vão ter momentos que a gente vai cultivar esse negativo e nós precisamos o quê? Entender, não é também, não, eu não posso sentir nada negativo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo compartilhar é o que estamos alimentando com maior constância na nossa vida. É o consumo de lixo digital? É reclamação? É achar que não somos capazes ou não? Opa, é a vitória, é a generosidade, tem desafio, mas eu estou entusiasmado para superar o desafio. Então, também vou falar depois lá, vou deixar tudo escrito lá no grupo para não falar, não vi que esse exercício não tinha. Vocês vão fazer esse exercício que está na apostila, onde é colocar o que naquele dia, vamos falar, se fizer hoje, o que passou na minha cabeça hoje? Passaram esses de negativo, e como que eu transformo, como que eu trago, o que tem dos dois lados, tá? O que veio de positivo, o que veio de negativo. Para quê? Para entender como que eu tô, de fato, não só, não, todo mundo vai falar. O lobo positivo é o que eu alimento, porque a gente pensa e entende que isso é o melhor. Agora, como que está a sua vida no dia a dia? Isso vai te ajudar a perceber como que está sendo cuidado esse mundo dentro da sua cabeça. E aí você vai ter a chance de mudar. Faz sentido isso ou não, galera? Beleza, belezinha. Reclamar é fácil, difícil é encarar o espelho e perguntar se você está dando o melhor de si. Antes de fazer esse exercício, eu vou contar uma historinha também bem breve. Estava lá um velejador com o seu treinador, esse velejador ele treinou durante meses para essa competição. Um velejador daquele barquinho a vela competição, sabe qual que é, galera? Esse daí. Só que no dia da competição, o que aconteceu? O vento, porque o velejador, o esporte é guiado pelo vento, certo? O vento, ele começou a fazer assim uma bagunça, estava totalmente de uma maneira que não era nada planejado. E ele chegou correndo o treinador estava tomando café da manhã, ele viu aquele vento, chegou na mesa do café. Treinador, você viu como que está o vento? O vento está horrível, e agora? E o treinador olhou para ele e falou assim, o vento está horrível só para você ou para todo mundo? Para todo mundo o vento, né? Todo mundo vai ter o mesmo vento. Pois é, então agora se componha no seu lugar, você treinou todos esses meses e você que vai escolher qual vai ser o seu destino. Não é porque às vezes a vida sopra um vento mais intenso que nós vamos se colocar como coitadinho. Nossa, coitadinho de mim, treinador, eu treinei tanto e é culpa do vento que eu não vou ser campeão. O vento está igual para todo mundo. Então, aqui vai a pergunta para quem quiser responder antes da gente entrar nesse exercício.
Vocês querem ser os pilotos do barco de verdade, capitãozão com seu chapéuzão do pirata, ou quer ser simplesmente um coadjuvante, uma pedrinha que reclama o tempo todo porque a vida não te deu oportunidade? O que vocês querem ser? Piloto. Piloto. Quem mais quer ser piloto? Capitão. Piloto. Fala, Pedro. Pedro gosta de falar. Eu gostei de você, Pedro. Pode falar. Eu gostaria de ser o piloto, né? Porque eu gosto de ser uma pessoa boa e eu tô sempre buscando melhorar a cada dia. Muito bom, muito bom. É exatamente isso. Beleza. Agora, quem está com a apostila, vai escrever na apostila. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão escrever a primeira coisa. Quem não tá, vai num papel. Só coloca aqui, ó. Exercício EC. Esse é o exercício para lembrar depois quando você tiver com a apostila para você colocar lá. O exercício é EC. Eu vou fazer a pergunta, a primeira palavra ou frase que vier não é para pensar muito, não. É para deixar vir desde um lugar mais intuitivo. A intuição é aquilo que brota, né? Deixa vir. Então, a primeira é, e aí vocês vão escrever. Beleza? Estão comigo? Faz joinha para eu saber se a galera tá na mesma página. Show de bola. Primeira pergunta é: se eu der o melhor de mim em tudo o que eu faço, a minha vida será? Coloca aí. Não é para falar, não é para escrever no chat, daqui a pouco eu vou perguntar. Só escreve no papel ou na apostila, por favor. Se eu der o melhor de mim em tudo que eu faço, a minha vida será? Essa é a primeira, beleza? A segunda: se eu for capaz de enfrentar os desafios com coragem, a minha vida será? Se eu for capaz de enfrentar os desafios com coragem, a minha vida será? A terceira: se eu me importar mais em colaborar com os outros, se eu me importar mais em colaborar com os outros, a minha vida será? Primeira palavra que vier, primeiras 2, 3 palavras, frase, o que quiser pôr. Qual que é a segunda? A segunda é: se eu for capaz de enfrentar os desafios com coragem, a minha vida será pam, pam, pam. Essa palavra que você pensou. Vou repetir a terceira, então, para o José Neto ir com a gente. Se eu me importar mais em colaborar, não precisa escrever a frase não, Neto, é só a resposta. Porque depois você vai ter uma apostila. Se eu me importar mais em colaborar com os outros, em ajudar, em colaborar, em ser generoso, a minha vida será? Uau. E a última é: se eu substituir as minhas desculpas por atitudes, se eu deixar de ficar fazendo mimimi, substituir as minhas desculpas por atitude positiva, a minha vida será? Beleza. Vou perguntar para um aqui aleatório aqui. Teodoro, me fala a sua primeira resposta. Se eu der o melhor de mim em tudo que eu faço, minha vida será? De campeão. Boa, boa. Vamos ver aqui. Daniel, se eu for capaz de enfrentar os desafios com coragem, a minha vida será? Mais leve e positiva. Maravilha, maravilha. Aqui, vamos ver aqui outro. Posso falar segundo? Pode Terceiro? falar. Qual que você quer falar, José Neto? Terceiro. Se eu me importar mais em colaborar com os outros, a minha vida será? Respeitada. Muito bom, parabéns, parabéns. Alana, se eu substituir as minhas desculpas por atitudes, minha vida será? Ela terá mais resultados positivos. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, isso que a gente está fazendo traz um sentimento de que nós podemos... Opa, o que aconteceu aqui? Não, desculpa, galera. Meu WhatsApp ficou aberto.
Deixa eu fechar o WhatsApp, sorry, bem no final. Acontece. Fecha. Pronto, fechei. Era meu pai. Então, isso que nós fizemos agora, essas algumas perguntas, quando a gente responde algo positivo, a gente responde algo, dá uma sensação que a vida já é boa e pode ficar ainda melhor, faz um joinha para eu saber se é isso que vocês estão sentindo. Ou alguém quer falar como se sentiu depois de responder essas perguntas com coisas que vêm a trazer uma melhora para a vida da gente? Ô Pedro, vou deixar, tem outras pessoas agora, ó. O Físio Binguém, que é o Teodoro, acho, né? Não, Lorenzo. Ô Lourenço, fala, Lourenço. Eu me senti animado, porque eu consegui bolar uma resposta boa. Ah, que legal. Então, muito bom. fala uma resposta aí para a gente saber. A última pergunta é se eu substituir minhas desculpinhas por atitudes positivas, minha vida será digna. Muito bom, cara. Parabéns, parabéns, parabéns. Excelente, excelente. Essa turma Daniel. tá bem afiada, hein? Depois do que você falou, eu pensei que minha mente abriu depois do que você falou. Que Sobre eu legal. pensar depois das minhas respostas. Eu ainda não consegui responder a segunda, tem como te falar de novo? Depois você pega na apostila, José Neto, só para a gente dar andamento aqui, tá? Mas muito bom, Daniel. É isso mesmo. Eu fiz pelo menos a segunda. Não, tranquilo, só um segundinho, José Neto, só um segundinho. Só para terminar aqui, ó. Essa é a ideia, tá, pessoal? É isso mesmo, é poder perceber que alguns horizontes começam a se abrir, tá? José Neto, a segunda depois, você vai pegar a apostila, você vai fazer sozinho, e aí você vai trazer para a gente para a aula que vem, pode ser? Um curso? Oi? Não, eu tava falando com a minha priminha aqui, porque ela entrou. Tá bom, tá bom. Deixa o microfone, então, Sapeca. Eu já vi aqui as perguntas tá escritas aqui. Tá bom, tá bom. Pessoal, ó, quer ver o que eu vou fazer essa semana? Peraí. Aqui, pronto. Esse movimento que nós fizemos, esse módulo, ele já está chegando no fim, né, desse momento. E aí eu criei, junto com alguns cursos que eu já fiz, e também peguei ajuda, o Gemini, ele deu um toque final. A carta está na apostila, não está aqui, tá? O que é essa carta? A carta da soberania, ela é algo que vocês, o exercício, e eu vou colocar também lá no grupo, é você ler, você vai colocar o seu nome, a carta está na apostila, tá? Não está aqui no slide, não. Por quê? Quando nós escrevemos um compromisso, tá? E você tem que ver se você quer mesmo, você não vai fazer só porque eu estou falando para você fazer. Agora, o que nós estamos indicando é algo que vai te ajudar. Então, opa, beleza. Eu quero assumir o compromisso. Como que está escrito na apostila? Eu vou ler aqui para vocês. Compromisso com a pessoa mais importante da minha jornada, que sou eu mesmo no meu futuro. Reconhecendo que o tempo é o meu ativo mais escasso e que a minha mente é o solo fértil. Por isso eu me comprometo. Cuidar das minhas conexões, e aí vocês vão ler depois. Governar a minha rotina, alimentar o lobo certo, praticar a prova do trabalho, ou seja, vocês vão ler lá também, e persistir quando eu me equivocar. Então, o que eu quero indicar para vocês? Essa carta é o início dessa jornada, que na verdade vão ser 8 aulas, mas é algo que pode ajudar vocês para a vida inteira. Quando vocês escrevem algo para si mesmo, se comprometendo a ser uma pessoa um pouco melhor, ou muito melhor. E não é só escrever uma vez e guardar essa carta, não. O exercício ali está afinado, daqui a 28 dias, veja, não. Para a aula que vem, o meu desafio é que 2 vezes, pelo menos, na semana, então você tem 7 dias na semana, que 2 vezes na semana vocês leiam a carta sozinhos em voz alta e depois nos contem como que foi a experiência. Quem que topa esse desafio aí? Deixa eu ver. Maravilha. Por que essa carta está conectada com o que a gente falou?
Os 5 pilares: as conexões, as pessoas que eu mais convivo, a rotina, qual é o foco, aonde eu estou perdendo o meu foco e aonde eu quero focar mais no positivo. A dieta mental em relação àquilo que me distrai. O esforço, nada que nós precisamos fazer um esforço para conquistar. Essa é a lei do universo. Às vezes falam, não, menos esforço, mais conquista. A gente vai discutir sobre isso mais para frente. E persistência, né? Porque, lembra, a motivação começou. Nós já estamos terminando a nossa aula. Eu quero ver quem vai fazer os exercícios, quem vai trazer para a gente. Não é simplesmente para ser o campeão do prêmio, não. É para vocês começando. Muitos de vocês, pelo que eu vi, já tem muita disciplina, já tem uma inteligência, e a gente está muito feliz em recebê-los, pessoas assim, já com esse olhar, né, jovens, adolescentes, uns, né, um pouco mais, né, já até quase adultos, aí eu esqueci de Espírito Santo, é o Daniel, como é que chama mesmo? Lucas. Lucas, já tem 26, o Lucas é o tio da sala, tá, Lucão? Mesmo com essa idade, quando a gente começa a colocar práticas, eu comecei a fazer essas práticas mesmo, de fato, mesmo aos 24, hoje eu tenho 42, vou fazer 42, e eu posso falar, me ajudam, e até hoje eu faço. Pergunta para o Marcelo e pro Jeff. Eu sou um cara meio nerd nisso, eu anoto, eu repito, eu sou meio, às vezes sou até chato, comigo mesmo, mas eu vejo que tem me ajudado a trazer resultado para tanta coisa que eu faço, né? E os meninos depois podem comentar, mas fazer o básico, ter foco, ter disciplina, ter organização. Opa, me propus, eu estou aqui, eu estou terminando 8 horas, não quero. Opa, tudo é parte de um exemplo. A gente não é o que a gente fala somente, a gente é o que a gente faz também. Então, quero fechar e vou passar a palavra para o Jeff aí também. Bom, antes de fechar, fala, Jeff. Não, eu ia comentar com todo mundo aí, assim, quando eu conheci o Pedro e tive a oportunidade de ir até lá na Serra, passar uns dias lá com ele, o Pedro é muito disciplinado, gente. Lembra que a gente falou das pessoas mais próximas da gente? Então, sempre que o Pedro me ajudou, ter contato com o Pedro me ajudou a alinhar, a ter mais disciplinado, e uma coisa na qual eu falhava muito, já mesmo adulto, que é ter uma melhor organização. E aí, esses são 2 aspectos assim que é muito notável no Pedro. E como que isso influenciou e tem ajudado a melhorar a minha vida. Entendeu? O Jeff, propaganda, está fazendo propaganda aí, cara. O exercício do Jeff aí deu setinha para cima com relação ao Pedro. E com o Marcelão, eu aprendo muito. O Marcelo tem um jeito assim, ele é muito generoso. Eu gosto dele, tem um jeito assim muito carinhoso, muito leve de levar a vida. É o que eu aprendo com eles aqui no projeto Bitcoin Mantiqueira. Não, maravilha, irmão, maravilha. Agradeço aí suas palavras. Quero melhorar, mas também agradeço a sua amizade. E, pessoal, antes de fechar, eu queria que 2 ou 3 pessoas pudessem falar o que vocês sentiram com essa aula. Ela é meio expressa, assim, a gente tenta trazer um conteúdo um pouquinho mais resumido, mas na apostila tem mais informações também. Mas alguém quer falar como que está se sentindo, o que achou dessa primeira aula? E olha só, é só o começo de um universo que vai se abrir para vocês de conhecimento financeiro, de história do dinheiro, de Bitcoin. Nós vamos falar bastante sobre Bitcoin. Então, assim, preparando um pouco a mente de vocês para esse lado, né, do autoconhecimento e da força interna. Pode falar aí, quem quer falar? Eu senti uma energia muito positiva e transformadora. Teodoro, só vocês falam. Pode falar, Teodoro. Não, achei o curso muito legal. Eu nunca tinha participado de um curso, eu gostei de participar. Ah, legal, Teodoro. Pedro Henrique. Eu achei muito interessante. Como o Theo, eu nunca tinha participado de um curso desse tipo, assim, desse tema de investimento, esse assunto. Eu achei, vamos dizer, legal, porque a gente consegue conversar bastante. Os exemplos que vocês deram
me fez sentir um interesse, uma vontade de aprender mais. Ah, muito bom. José Neto, muito bom, Pedro. Eu me senti mais motivado em fazer esse curso e eu estou muito grato a vocês por estar deixando a gente tirar nossas dúvidas e conversar com vocês aí. Legal, cara, legal, que maravilha, obrigado. Valeu, Júlia, foi revigorante aprender como se disciplinar. Precisamos muito ter autoconhecimento e coragem para crescer, é essencial para evoluir. Muito bom, Júlia, muito bom, muito bom. Pessoal, então, quero agradecer a todos, Marcelão, Jeff, todos vocês que estiveram nessa primeira aula. Faltaram algumas pessoas, mas a gente acredita que elas possam ainda vir para a próxima aula. Ô, Pedrão, Eu mandei fazer um pedido? para outros amigos meus esse curso aqui. Ah, legal, legal. Pode falar, Marcela. Ó, quem puder liberar a câmera, eu vou tirar uma fotinho para a gente Vamos colocar tirar nas foto, nossas pessoal. redes. Boa, boa, boa. Quem puder aparecer, ajuda a gente. Depois a gente tem pessoas que estão auxiliando esse curso acontecer e a gente acaba registrando para mostrar, né? Olha, não é fake, nós estamos fazendo algo real mesmo. Então, quem puder, quem não quiser também não precisa aparecer, tá? Né? Tranquilo. Aí, mais uma fotinho. Aí, pessoal, valeu. Beleza, galera. Fiquem atentos no grupo, tá? Amanhã eu já vou colocar para lembrar dos exercícios e também a gente deve colocar algumas informações. Agora, qualquer dúvida pode mandar lá no grupo, o Jeff, Marcelo, eu, tem o Dione também, o Luiz, que logo, logo vocês vão conhecer. Vamos estar à disposição e bem dedicados para que vocês tenham um conhecimento assim de algo que não seja só uma conversa, mas seja algo que transforme alguma coisinha na vida de vocês, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Então, boa noite e até a próxima. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Até. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite, valeu. Falou, Daniel. Até. Valeu. Falou. Fica com Deus. Valeu. Falou.